Olá, meu chapa. Eu vou agora trabalhar com dicas de uma matéria que você não está encontrando em prova anterior, né? E é óbvio que não, porque é uma matéria inédita. Na verdade, tanto para técnico quanto analista do TRE São Paulo, tem o plano estratégico, que não é a administração, mas é uma variação da administração. Então muita gente está assustada, porque quando viu o plano estratégico, a resolução 367 de 16, ficou meio batendo cabeça, ficou um pouco sem saber do que se tratava. Olha, vamos se entender. Nas 20 questões básicas que vão ter, incluindo matemática, matemática não tem, né? Incluindo gramática, incluindo informática, incluindo regimento interno do TRE, ética, também se inclui a resolução 367. Mas não vai caber mais de 2 questões, né? Então essa dica é fundamental, é um tópico do edital tanto para técnico quanto para analista, mas só para você se localizar, nós esperamos no máximo, com muita boa vontade, 2 questões. Mas o problema é que você sabe que hoje em dia, dada a competitividade de concurso público, 2 questões é muita coisa. Então vem comigo, vamos entender. Olha só, você se pegar o edital do TRE, e tanto para técnico quanto para analista, está escrito, né, a resolução 367, o plano estratégico, e o primeiro termo é alinhamento, o segundo termo são perspectivas. Então, na verdade, é uma série de 3 vídeos com dicas do plano estratégico. Esse é o primeiro vídeo, tora o pau depois e procura os outros 2 para você ter pelo menos uma base do que vai cair na tua prova, do que a FCC vai cobrar. Vamos começar com alinhamento. Olha só, você sabe que o TRE São Paulo, ele está tão integrado ao judiciário que, inclusive, tem uma previsão do Conselho Nacional de Justiça que se você for aprovado dentro daquela lista de 500, né, cadastro reserva, de 500 para técnico e 120 para analista, você pode ser chamado inclusive para o TRTs, inclusive para o TRF. Então esse concurso é um 3 em 1, né? Para o técnico você pode ser chamado. Inclusive, procure aí na internet depois, no último concurso, que foi em 2012, a maior parte dos técnicos que foi aprovado no TRE não foi chamado para o TRE, foi chamado para o TRF. Então, por conta disso, é evidente que não adianta você dizer que existe um plano estratégico, que na verdade é o planejamento estratégico. De nada adianta dizer que tem um plano estratégico para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que fuja aos tribunais e às a esfera federal. Então, o primeiro alinhamento é a Resolução 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, que é o planejamento estratégico do Conselho Nacional. Rezendão, mas eu estudo a Resolução 70. Meu chapa, você está desatualizado, né? Na verdade, desde 2014, que a Resolução 198 substitui a Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. E a Resolução 198 é justamente o planejamento estratégico de longo prazo do Conselho. A Resolução 367 do TRE de São Paulo não pode ir contra, não pode fugir e tem que se alinhar à Resolução 198. E qual o outro alinhamento necessário? O outro alinhamento necessário é a Resolução 23439 de 2015 do TSE, que é justamente o planejamento estratégico do TSE. Então, só para entender, para não enrolar na prova, a Resolução 367 tem duplo alinhamento, um do Conselho Nacional de Justiça e outro do Tribunal Superior Eleitoral. Se fugir, não é aceito, não está na perspectiva do judiciário brasileiro. Fechou? E a outra coisa, que é o início do edital, são as perspectivas. Vem comigo. Olha só, o que significa isso? Significa que todos os tópicos do plano estratégico do TRE, significa que todo o planejamento estratégico do TRE tem que estar baseado num tripé. Recursos orçamentários, recursos materiais, processos internos, ou seja, metodologias internas para garantir a lisura no processo eleitoral, para garantir a eficiência no processo eleitoral e a perspectiva da sociedade. Então, arredondando, toda vez que o TRE comprar um leitor biométrico, agora, né, para cadastro biométrico, toda vez que for discutido um procedimento interno no tribunal, você tem que olhar para a sociedade. E toda vez que você olha para a sociedade, você tem que prever recursos e prever que internamente agregue valor para a sociedade. Para terminar esse primeiro vídeo de dicas, uma coisa importante. Eu estou dizendo para você que recursos orçamentários, processos que são, na verdade, rotinas, metodologias internas, e sociedade formam um tripé da perspectiva do plano estratégico do TRE. Mas, meu irmão, qual é a prioridade? Eu posso abrir mão da qualidade na sociedade em prol de recursos? Claro que não. Eu posso abrir mão de benfeitoria, agregar valor para a sociedade por conta de processos? Também não. Então você sabe, você estuda, né?
direito constitucional, direito administrativo, administração pública comigo, que existe o foco sempre externo do serviço público. Então, a perspectiva da sociedade, ela se antecede e sobrepõe às outras duas. Deu para entender? Então, esse vídeo de dicas tinha dois focos. Um, falar do alinhamento, tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto ao TSE, os seus respectivos planejamentos, e falar das três perspectivas. Assista aos outros vídeos, estou com você até a prova, força e honra. Até a próxima.